Eu vou passar para a Lívia Eringer, que é a nossa outra entrevistada de hoje. Né? A Lívia Eringer é especialista em direito tributário e agora a gente vai contemplar com ela um pouco dessa visão do aspecto jurídico. Lívia, bom dia, muito bem-vinda. Eu quero começar te perguntando qual a sua visão sobre esse uso tão abrangente do IOF, que é tido como um imposto regulatório, tem que ter um uso regulatório, extrafiscal, mas dessa vez foi usada pelo governo como instrumento, né? Simultaneamente, de política fiscal para arrecadação, política monetária para secar, enxugar o crédito, encarecer o crédito no mercado, né? E também quase que uma política de controle de capitais, embora ele tenha recuado dessa última medida. Bom, obrigada primeiro pela oportunidade. Bom, o IOF, ele é um tributo, né, que ele é usado para regular o mercado, e não com objetivos arrecadatórios. Ou seja, então, na medida em que ele pode regular o mercado, ele tem uma função que a gente chama de extrafiscal, seja para incentivar ou desincentivar comportamentos, mas não com o objetivo arrecadatório, né? Então, na medida em que ele serve para medir esses incentivos ou desincentivos de comportamento, ele pode ser aumentado ou diminuído por decreto presidencial que, como aconteceu na semana passada, pode alterar as alíquotas de um dia para o outro, né? Então, isso aí está dentro da margem de legalidade desse tipo de tributo, né? O que acontece é que, nos últimos anos, o IOF vinha sendo esvaziado em direção às diretrizes da OCDE. Tá, isso aí, desde o do Paulo Guedes, ele já vinha sendo esvaziado inclusive, o IOF câmbio, o objetivo era que até 2028 ele fosse zerado, justamente em direção às diretrizes da OCDE. E aí agora a gente vê esse instrumento sendo usado com fins arrecadatórios, justamente para aumentar a arrecadação, enfim, e se distanciando aí de todo o trabalho que vem sendo feito nos últimos anos. No judiciário, você acha que esse argumento de desvio de finalidade, né, como você disse, não deveria ser usado para fins arrecadatórios, mas sim para uma finalidade regulatória e extrafiscal, isso tem chance de prosperar? Alguma jurisprudência que indique isso, ou é muito difícil porque é tido como uma discricionariedade do Poder Executivo? É muito difícil, porque o que o judiciário ele avalia é se há alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade. Ele não entra no mérito das decisões administrativas. Isso para qualquer questão, não só do IOF, né? Estando dentro dos limites da legalidade, da constitucionalidade, o judiciário não avalia e ele fala que o administrador ele agiu dentro das balizas ali, da moldura que ele podia atuar. Que é justamente o que acontece aqui, muito embora a gente saiba que os objetivos são claramente arrecadatórios, mas é muito difícil você entrar na intenção, né, do legislador. Por isso eu acredito assim, a melhor alternativa seja via legislativo mesmo, seja via decreto. O que pode ser questionado aqui, no meu entendimento, é que foram várias as alterações de OF, né? Foi câmbio, crédito e também teve alteração no VGBL. Mas o que pode ser alterado, ou alterado pela via do judiciário, né, questionado, é a reclassificação do risco sacado como operação de crédito. Porque aqui o decreto ele não tem o poder de dizer que se trata de uma operação de crédito quando pode ser uma mera venda de títulos. Então, aqui acho que tem bastante margem para questionamento no judiciário, sim. Vamos só nos aprofundar um pouquinho mais nessa questão do risco sacado. Lívia, era até minha próxima pergunta para você. Explica para o nosso Uhum. telespectador, nosso internauta, exatamente o que é o risco sacado e a fonte desse questionamento. O risco sacado, ele é uma operação em que uma empresa antecipa o valor a receber de uma venda feita a prazo por meio de um título, né, com uma instituição financeira. Então, uma empresa vai lá, faz as suas vendas e pega ali a maquininha de cartão de crédito e vende esse crédito para pede antecipação desse crédito à própria instituição financeira, muitas vezes até a própria maquininha ali do cartão de crédito, né? Isso aí eu estou falando de empresas pequenas, mas isso pode ser feito no varejo, enfim, com grandes empresas. Então, é nessa medida em que essa operação, hoje em dia, ela está num limbo. Tá? Hoje em dia ela não é tributada porque ela está num limbo, e aí o decreto veio e falou, é uma operação de crédito, mas, a meu ver, o decreto não pode falar que é uma operação de crédito, porque na verdade é uma antecipação de um título de crédito.
Entendi. mas é de um título, As não de crédito. Americanas, né? Isso ficou muito conhecido lá no Exatamente. episódio das Americanas, que usava muito essa operação de risco sacado. Lívia, em suma, você está dizendo que o caminho jurídico para questionamento é muito estreito, que teria que ser um caminho político. Você vê o risco, você que é tributarista, você vê o risco de algum outro imposto, algum outro instrumento de arrecadação do cidadão, tributo, imposto, ser usado como mecanismo de arrecadação pelo governo federal? Que outras iniciativas te saltam aos olhos? Fala, esse é o próximo na fila, o governo pode usar isso. O que tem sido muito divulgado desde o ano passado e que já tem acontecido é uma reforma fatiada do imposto sobre a renda, né. O imposto sobre a renda ele já teve várias alterações ao longo do ano passado, só que ele tem sido feito de forma fatiada, de pouco em pouco, e quando foi feita a reforma tributária sobre o consumo, um dos pontos a serem alterados seria o imposto sobre a renda de uma forma um pouco mais sistematizada, né. Então, ainda podem vir novas mudanças no imposto sobre a renda, aí de forma a aumentar a arrecadação, mas diferente do IOF, o imposto sobre a renda ele tem que obedecer aos princípios da anterioridade. Então ele passaria a valer a partir do ano que vem e não a partir desse ano. Já por isso que o IOF ele é um instrumento tão fácil de ser usado pelo executivo para poder ter esse efeito arrecadatório. Mas, a meu ver, seria o imposto sobre a renda a próxima bola da vez aí. Rapidamente, você vê como algum risco nessa medida que está sendo discutida no Congresso agora, que é de zerar o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000? Não, não, agora, assim, a medida de redução do imposto sobre a renda, na verdade, inclusive o aumento do IOF foi uma das formas de se compensar essa perda arrecadatória, né? Mas ainda a gente vai discutir, também foi discutido agora o imposto mínimo, né, sobre a renda, agora nos últimos 2 meses, tem esse projeto de lei que já está sendo votado, vai ser votado nos próximos meses, então tem esse risco sim.